Olá, tudo bem? Deus abençoe seu dia. E eu quero lhe dizer que você é a imagem e semelhança de Deus. Deus criou você para ser uma pessoa rica de coração. Jesus disse que o coração é a fonte da vida. E você fala aquilo que está no coração. Então, ele também nos alerta sobre a importância da meditação. Vou falar sobre isso. Vamos fazer uma reflexão de passagens da Bíblia Sagrada que correlacionam com as palavras de Jesus sobre a importância de meditar e viver segundo a palavra de Deus. Eu gostaria que você, se quiser, responda, se quiser, não responda. Você meditou na palavra hoje? Você sabe por que é importante meditar na palavra hoje? Qual o benefício que ela traz para nós? E por que temos que meditar na palavra? Se você não meditou, veja este vídeo. Como eu volto a dizer, este vídeo é um vídeo que nos traz um renovo espiritual, um renovo intelectual da passagem de Deus, da palavra de Deus, e um fortalecimento no coração. Nosso coração é uma fonte de vida. E Jesus disse que nós temos que estar com o coração cheio, né, do tesouro, que é a palavra, porque tudo que sai de nossa boca é um tesouro. Então, que você persevere nesse caminho, em ler, pensar, refletir, sentir e agir, né? Precisamos da palavra de Deus. O homem que não busca a palavra de Deus e não procura ocupar o pensamento dele vai ter sérias consequências na vida ruins. Mas nós estamos aqui nas consequências boas, né? Então vamos lá. Lá no Salmo 1, no versículo 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na instrução do Senhor, e na sua instrução medita de dia e de noite. Algumas traduções falam de lei, mas buscando para próximo do original é instrução, tá bom? Então, o que é que a gente pode tirar de bom para nós aqui? O que que Jesus quer dizer ao usar o seu espírito para falar ao rei Davi sobre isso, e que é para todas as gerações, desde Davi até a última que vai no arrebatamento ou quando for ressuscitado, é a última, enquanto estiver na terra. Bom, esse salmo, ele destaca a importância da gente buscar a instrução de Deus e meditar continuamente nela. Jesus, em suas palavras, ele reafirmou essa ideia ao dizer que devemos permanecer em suas palavras e permitir que elas nos transformem. Pode ler lá em João, no capítulo 15, verso 7. A meditação constante na palavra de Deus traz bênçãos e nos guia em um caminho justo, longe do pecado. Aqui está o detalhe. Se liga que isto aqui é muito importante. A meditação constante que a gente faz na palavra de Deus nos guia a um caminho justo, longe do pecado e atrai a bênção de Deus para nós. Isso é fato, irmão. Isso é fato. Estou falando para crente que me compreende mais. Para você que não é crente que está chegando no canal, mergulhe no canal e veja que o início começa a aceitar Jesus, o sacrifício de Deus. Voltando para o conteúdo, eu quero lhe dizer, irmãos, que especialmente os crentes e especialmente aqueles que estão buscando ao Senhor, aqueles que estão, para todos os crentes, frios, mornos e fervorosos. É importante que nós venhamos a continuar, se não estamos a buscar, nos arrepender, né? E meditar de forma constante na palavra de Deus. Por quê? Porque isso vai nos guiar, né, a um caminho justo, aprovado por Deus e longe do pecado. Longe do pecado.
que nos separa de Deus. Uma vez você está longe de Deus, seu entendimento começa a cair. E você começa a ter uma obscuração, ter um entendimento obscuro das coisas. Olha o que diz Neemias. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, e deram o sentido de modo que se entendesse a leitura. E leram no livro, na lei de Deus, claramente, e deram o sentido de modo que se entendesse a leitura. Então não adianta você ler e não meditar. Você tem que entender o que está escrito. Né? Está lá em Neemias capítulo 8, versículo 8. Então o que é que a gente pode ver disso aqui, desse versículo? Bom, esse versículo ele descreve o momento em que Esdras e os levitas explicaram a lei de Deus ao povo após a reconstrução de Jerusalém. Eles não apenas leram a palavra, mas também a explicaram para que o povo pudesse entender e aplicar em suas vidas. Eram homens que conheciam a palavra de Deus. Então, é importante nós buscarmos uma fonte segura, uma fonte correta, que é a palavra, e pessoas que conhecem a palavra segundo o que está escrito, segundo o que está a palavra de Deus. Porque a distorção é um perigo para você. Então, da mesma forma, Jesus enfatiza em João, no capítulo 8, confira, do versículo 31 e 32. O que é que Jesus diz aqui? Se permanecermos em sua palavra, seremos verdadeiramente seus discípulos e conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. O entendimento claro da palavra é o que nos aproxima de Deus e nos transforma. Vocês entendem? Como Jesus disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então é importante, irmão, é importante que a gente venha permanecer na palavra de Deus para sermos verdadeiros discípulos e para conhecermos a verdade. Então, não pode haver distorção da verdade. E a verdade nos liberta. O entendimento claro da palavra é o que nos aproxima de Deus, nos transforma, nos faz a gente nos arrepender, confessar os nossos pecados e voltar-se para Deus. É um perigo terrível a gente não se ater a isso. Eu posso estar meditando constantemente na palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, como esse canal Renovo Complícito da Vida tem esse foco de salvação e se aproximar do Deus vivo. E aqui está dizendo que a gente deve permanecer na meditação da palavra de Deus para que nós venhamos a estar longe do pecado. A Bíblia diz que quando nós buscamos essa obediência de meditar na palavra de Deus, como eu já falei alguns vídeos atrás, como o rei Davi, e não desprezou a palavra de Deus. Davi cometeu um erro quando ele desprezou na questão do adultério. Davi cometeu um erro gravíssimo ali. Por quê? Ele estava naquele momento distante de Deus, com a mente vazia. E quando ele viu a mulher de Urias, o que foi que aconteceu? Aquele desastre, né? Um pecado. Então a gente tem que estar procurando ocupar a nossa mente e fugir do pecado. Lá em Gênesis fala que a gente tem que fugir do pecado. O pecado é que nos separa de Deus e que nos traz a destruição. É difícil, mas é fácil também. A parte mais difícil é a gente decidir. Não importa se você está numa situação difícil em sua vida, qualquer área que você esteja, na área financeira, na área psicológica, na área profissional, na área de família, na área dos relacionamentos. A primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão mais importante da sua vida, que é voltar-se para Deus. E como é que a gente se volta para Deus? Meditando na palavra de Deus. Assim a gente fica longe do pecado, buscando a verdade como ela é e seguindo em frente. Esse canal tem esse propósito. Para você, crente, que não leu a palavra de Deus hoje, você não está aqui por acaso. Deus trouxe você aqui para você se rejuvenescer, para você se renovar. Então, você é muito bem-vindo aqui. Claro, tudo que a gente faz na vida, a gente quer valorizar. Tudo que a gente constrói na vida, a gente busca o melhor. Então, que você possa estar
aí refletindo sobre isso. Por isso que eu digo, se você quiser procurar outro canal, é bom que você diversifica, mas o canal Renovo com o Príncipe da Vida, ele é um canal excelente, que busca a excelência de Deus e busca a ajuda de Deus. E ele tem fortalecido muito a minha fé, eu como criador do canal. E vamos prosseguir. Então, olha o que diz lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículos 6 a 7. Estou correlacionando a palavra de Deus no que diz respeito a gente estar meditando constantemente na palavra de Deus, porque ela nos trará bênçãos e a gente vai estar longe do pecado. Mas o primeiro ato seu é o quê? Seja humilde e comece a meditar na palavra de Deus. E se você não estiver forte para meditar, comece a ouvir os vídeos. Eu tenho certeza que você vai sair diferente, vai ter algo diferente que vai mexer no teu coração. O propósito desse vídeo não é ter sucesso absoluto. O propósito desse vídeo não é ganhar dinheiro. Apesar de que é necessário. Se Deus quiser abençoar, sim será. O propósito desse vídeo não é esse. É tanto que eu não falo em dinheiro. Falo em oferta voluntária. Falo na venda dos e-books que eu produzo, que nós produzimos. Então, o objetivo desse vídeo aqui é renovar sua fé. E eu tenho certeza que você vai sair diferente. Então, não seja indiferente. Dê o like, compartilhe e, se você quiser, visite a descrição do vídeo, dos vídeos que eles estão lá, as informações, se você quiser abençoar o canal. Enfim, nós estamos aqui para quê? Renovar a nossa fé. Eu mesmo estou sendo renovado agora. Estou me fortalecendo no Senhor. E tenho que estar em vigilância. Olha o que diz Deuteronômio que eu acabei de falar, capítulo 6, versículos 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Repetindo, e estas palavras que hoje te ordeno, é uma ordem, estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, veja que coisa, esse mandamento de Deus é dado a Israel, e demonstra a necessidade de internalizar a palavra de Deus e transmiti-la continuamente às gerações futuras. Então, a palavra de Deus internalizada dentro da gente, a gente meditando, a gente mergulhando em nossos pensamentos, nas nossas reflexões, como Deus fala aqui, né? Internalizar a palavra de Deus continuamente, devemos transmitir para gerações futuras. A minha filhinha que está aqui, o seu filho, a sua filha, se você vê a importância disso, é de uma forma imensurável. Isso aqui é a coisa mais importante que você possa ter na sua vida. Dependendo do contexto, é mais importante de você ter ganhado uma grande quantia, né, de uma herança, uma grande quantia financeira. Isso é mais importante para a sua vida do que qualquer coisa. Vou lhe dizer mais. Qualquer coisa, seja sua esposa, seja seu filho, sua filha, a sua vida, a sua salvação, a sua vida com Deus. Cada um de nós vai bater de frente com Deus um dia. Cada um de nós. Deus tem um dia para trazer juízo às nossas obras, nossos pensamentos, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele, ao mesmo tempo, profundamente, ele conhece onde estiver. Não existe nada que esteja oculto aos olhos do Senhor, né? Então, só a nossa intenção de buscar o Senhor já nos ajuda. Decida isso. Então, olha o que diz, né? Nós temos que buscar a palavra de Deus de forma contínua e transmitir às nossas gerações que estão chegando, aos nossos filhos, aos nossos netos, né? E assim vai. Pode ver lá em Mateus capítulo 4, verso 4. Quando Jesus foi tentado, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso nos ensina que a palavra de Deus deve ser nosso sustento diário, algo que vivemos e ensinamos.
Então, vigilância, oração, jejum, a gente tem que buscar. É uma coisa que Deus ordenou, né? Meditar na palavra de Deus. Olha o que diz em Neemias, no capítulo 1, versículos 5 e 6. E disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Aqui Neemias orou a Deus, reconhecendo a grandeza e fidelidade de Deus. Para com aqueles que guardam os seus mandamentos. Jesus, no capítulo 14, do versículo 23 do Evangelho de João, ele reforçou a importância de guardar a palavra e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. A relação com Deus se fortalece à medida que obedecemos e guardamos suas palavras no coração. Fique atento a isso. No livro de Deuteronômio, no versículo 11, 18 e 19, olha o que diz. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Veja que profundo, né? Esse mandamento reforça a importância de nós mantermos a palavra de Deus sempre à nossa vista e em nossas ações diárias. É isso que está chamando a atenção. Manter a palavra de Deus sempre à nossa vista e em nossas ações diárias. Né? Por que será? Jesus, em João, capítulo 15, do versículo 7, diz: Se vós estiverdes em mim, olha a resposta, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui está demonstrado que a comunhão com Deus depende de termos a palavra firmemente em nossos corações e ações. Profundo. Olha o que diz Josué, capítulo 1, do versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leia aqui, você pode colocar como instrução. Então, Deus ordena a Josué que ele deve meditar na lei de dia e de noite para que ele possa ter sucesso. Essa mesma instrução é refletida por Jesus em Mateus, no capítulo 7, 24 e 25. Quando Jesus diz que o homem prudente que ouve suas palavras e as pratica, constrói a casa sobre a rocha. Então, a palavra de Deus continua a nos proporcionar uma vida firme e abençoada. Isso é estar com a vida sobre a rocha. Deus nos faz advertência em todas as passagens da Bíblia, em passagens profundas, nos chamando a atenção sobre isso. Por isso que aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que oram, aqueles que estão decididos a enfrentar, enfrentar a si mesmo, nós temos que nos enfrentar. O assédio é muito grande deste mundo, a internet, a forma que o pecado está sendo oferecido de forma muito, eu vou dizer assim, subliminar. Você entra, você é assediado, você é bombardeado.
seja na internet, seja na rua, seja em todo lugar. Por isso que nós temos que estar com a palavra de Deus diante de nós. Por isso que nós temos que estar com a palavra de Deus na nossa frente, como diz, para a gente se fortalecer e a gente mergulhar e a gente sentar na rocha e descansar. Olha o que diz, né? Vamos concluir por fim. Vamos concluir, né? Eu estou aqui fazendo a reflexão, de vez em quando o celular toca. Mas olhe, desculpe, porque é ao vivo aqui, a gravação. Não tem cortes. Estes versículos, tanto do Pentateuco como de Neemias, mostram como a palavra de Deus deve ser o centro da vida do crente. Jesus reafirma essa verdade ao nos exortar a permanecer em suas palavras e viver por elas. A meditação constante e o ensino da palavra são essenciais para crescermos espiritualmente e termos uma vida abençoada e guiada por Deus. Assim, nós devemos seguir o exemplo de Neemias e de Josué, buscando a Deus em todo o coração e vivendo de acordo com sua palavra diariamente. Então, a coisa mais simples aqui, mais importante, é o que? Sermos humildes com nós mesmos, nos amarmos e sermos simples. Porque não adianta ter todo esse conhecimento e você não mergulhar, meditando, buscando de Deus, tendo interesse, tendo foco nisso. Isso é importante, irmãos. Isso é importante. O que nós vimos aqui é a palavra de Deus, é a essência da palavra de Deus para as nossas vidas. Nós temos que estar mergulhados, nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós, incorporado dentro de nós, nas profundezas da nossa alma, dia após dia. Se esse vídeo tocou o teu coração, não ignore. Deus está falando contigo. Deus pode ir através desse vídeo falar contigo. Como de outras formas, Deus pode usar como Ele quer, quem Ele quer, a hora que quer. E a palavra de Deus está nos exortando a nós buscarmos se nós queremos realmente ser felizes onde nós estivermos. Que Deus abençoe seu dia. Que Deus guarde sua família. Que Deus proteja seu coração, que é a fonte da vida. Que o Senhor ilumine teus caminhos e os meus. Eu sou fraco. Eu sei que você é também.